Deixa eu trazer o meu grande amigo Rodrigo Oliveira para falar sobre um jogo de cena entre dois personagens dentro do Banco Central, Gabriel Galípolo e Roberto Campos Neto. Matheus, solta por gentileza o nosso Rodrigo Oliveira. Boa tarde, Wilson. Boa tarde, pessoal que está acompanhando a gente. Hoje, gravado aqui por motivos técnicos e operacionais, mas eu queria falar sobre uma coisa muito interessante que a gente já tem tocado aqui em algumas participações, mas essa sintonia, né? Eu até chamei lá em 13 de agosto, eu coloquei um artigo no antagonista.com.br falando que a gente tinha uma nova dupla pela alta dos juros no Banco Central, que era uma dobradinha entre Roberto Campos e Gabriel Galípolo. O que é, né? O que, afinal de contas, está acontecendo? Ontem, o Roberto Campos Neto participou ali do Macro Day do BTG Pactual, que é um evento com algumas personalidades para tratar sobre macroeconomia. Ontem estava lá o Haddad, o Roberto Campos Neto, o Dario Durigan, que é o secretário executivo do Ministério da Fazenda, alguns gestores famosos, André Esteves, é claro, dono do banco, e por aí vai. Mas a conversa lá, o Roberto Campos Neto foi fazer uma apresentação, no fim até teve um probleminha lá com os slides dele, desistiu da apresentação e foi direto para perguntas e respostas, e o Roberto Campos já tinha dado aquela entrevista que saiu pela manhã no Globo, para Miriam Leitão, assumindo uma postura um pouco mais dovish, né, como o pessoal gosta de chamar no mercado financeiro, que é uma postura mais de pomba, né, um pouquinho menos dura, que a postura contrária seria hawkish, né, de falcão, de águia. E isso até causou um pouco de estranheza, mas eu acho que eu tenho a resposta. Lembra que eu falei ali logo no começo, e falei uma semana atrás sobre essa dobradinha de Roberto Campos Neto e Gabriel Galípolo? Então, o que a gente está vendo no Banco Central? O Banco Central entendeu que aquela divisão que teve lá atrás, a gente falou sobre isso aqui, quando foi reduzir o ritmo dos cortes na taxa Selic, prejudicou a credibilidade do grupo indicado pelo Lula, visto como mais leniente com a inflação. Não só por essa decisão, hein, gente, mas também pelo histórico, principalmente de Gabriel Galípolo, que tem entre os seus ídolos econômicos André Lara Rezende. Eu sei que muita gente vai falar, mas é o pai do Plano Real, blá, 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 é um dos pais, né? Porque o Plano Real tem um monte de pai. Filho bonito tem sempre um monte de pai. Ele é realmente, mas também é um cara que é pai de outros planos que não deram nada certo. E ultimamente está lá, eu ainda acho que está como assessor especial para assuntos aleatórios lá no BNDES. Mas é um cara que escreveu aí um dos últimos livros dele que chama Camisa de Força Ideológica, se não me falha a memória, que eu tive. Eu li, não vou adjetivar aqui, porque senão o pessoal me processa. Mas eu li esse livro e lá ele defende aquela teoria monetária moderna, né, de que o que causa inflação é juro alto, porque o juro alto faz com que o rentista tire dinheiro da economia para aplicar no juro alto, e aí a economia real não consegue se desenvolver e os preços sobem, grosso modo. É claro que você tem que elaborar muito mais esse raciocínio para ele parecer crível, embora ninguém acredite. E os países que tentaram isso, como a Turquia, viram a inflação que era 20% chegar a quase 100% no ano e já estão voltando à normalidade. Muito bem, Gabriel Galípolo é o favorito para ocupar o Banco Central no lugar, a cadeira de presidente do Banco Central no lugar do Roberto Campos Neto a partir de 2025. Inclusive o Lula tem dito, aliás, o Lula não, mas pessoas ligadas ao Lula têm dito que essa indicação deve sair agora nas próximas semanas. A ideia era que saísse nesse mês ainda, mas também acho que não sai, tá bom? Mas o que aconteceu? Essa credibilidade arranhada do possível futuro presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, faz com que o esforço monetário tenha que ser maior, porque é aquela coisa que a gente sempre fala aqui, né, para simplificar. Se você empresta dinheiro para um cunhado que nunca te paga, tem uma hora que você começa a não emprestar.
No caso do mercado financeiro, o mercado financeiro empresta, mas ele cobra cada vez mais caro e o juro fica cada vez mais alto. Quando você acha que uma pessoa não vai fazer aquilo que ela combinou com você, o que você faz, né? Por exemplo, sabe aquele seu amigo que toda vez chega atrasado para um compromisso, mas você tem um compromisso importante nesse dia com ele. E você fala, olha, cara, a gente precisa sair daqui às 9 da manhã. E ele fala, não, beleza, 9 horas eu vou estar lá. Você sabe que ele não vai estar às 9. Ele sempre tem aí um erro no relógio dele de mais ou menos meia hora. O que você faz nesse dia, porque é muito importante? Você avisa ele que o compromisso é 8h30 e não às 9. E quando ele chegar às 9, ele vai estar no horário e está tudo bem. É a mesma coisa. O que acontece? Quando a gente não acredita que alguém ou que o grupo que vai ser indicado pelo Lula lá no Banco Central, que vai ter maioria a partir de janeiro de 2025, eu, presidente da autoridade monetária, quando você não acredita, o que você faz? Você pede mais para ele, né? Você faz com que ele se comprometa a mais, para que você, já sabendo que ele não vai chegar lá tão longe, você faz com que ele, pelo menos, chegue onde você acha que ele precise chegar. E isso tem acontecido desde a última decisão do Comitê de Política Monetária, as expectativas de inflação desancorando, indo para tudo que é lado, 12 meses de inflação acumulado no teto da meta, a inflação lá para 2026 em 3,2, com o juro parado onde está, e a meta é 3. E eles sacaram que essa falta de credibilidade estava afetando as expectativas do mercado. Então, na minha modestíssima opinião, Roberto Campos, Gabriel Galípolo e os outros 7 componentes ali da diretoria do Banco Central chegaram a um acordo que era bom o Galípolo começar a ser mais vocal, mais austero nas falas dele. Hoje ele fala de novo e deve de novo falar que não tem tergiversação, que a gente vai dar porrada na inflação, que inflação a gente não brinca e que se precisar a gente vai subir o juro sim e que não tem ninguém dentro do Banco Central que vai impedir o juro de subir se for necessário e blá, blá, blá. Enquanto isso, Roberto Campos Neto notou que isso funcionou, mas o que aconteceu? O mercado começou a achar, nossa, é verdade, o Gabriel Galípolo e o grupo todo do Lula e o grupo do Roberto Campos vão atacar essas expectativas desancoradas de inflação e vão subir os juros. E começaram a rever tudo que é expectativa. E aí já tem um corte de 0,25 para setembro e mais 2 cortes de 0,50 para um monte, aumentos de 0,50 ponto percentual para um monte de banco que começou a revisar, não só em função, é claro, das falas, mas também alguns dados que estão vindo um pouco piores do que o pessoal esperava. Mas o principal aqui é o custo da falta de credibilidade do Galípolo. O Galípolo, então, está retomando a credibilidade, mas é aquela coisa, né? Cachorro picado de cobra tem medo de linguiça, né? Fica todo mundo assim, olha, será que é verdade? Então vamos ver, né? O que acontece em setembro? Vai aumentar ou não vai aumentar? Ontem, o Roberto Campos Neto, então, naquele evento lá do BTG, o Macro Day, baixou um pouquinho o tom. Por quê? Porque já estava o mercado acelerando para as expectativas para um aumento dos juros para 0,5, né? De um aumento de 0,5 ponto percentual, 50 pontos base, na taxa Selic, que hoje está em 10,50. Então, ia custar muito caro. O Roberto Campos botou um pouquinho de água na fervura, mas vai continuar esse joguinho até lá o dia 20, se não me falha a memória, de setembro, que é quando o Comitê de Política Monetária senta e discute o que acontece com a Selic. Olha só, se isso funcionar, nem aumentar o juro vai ser necessário. Mas a gente vai ter que esperar para ver.